Em 2013, 700 municípios brasileiros não tinham nenhum médico na rede pública e outros tantos tinham profissionais em número insuficiente. O atendimento em alguns postos de saúde do interior, principalmente, em locais mais isolados e com menos estrutura, às vezes acontecia de forma improvisada, com outros profissionais realizando atendimento fora de sua área de atuação. Isso quando havia um deles. O programa Mais Médicos chegou causando uma série de polêmicas. Já nos primeiros 2 anos do programa, mais de 11 mil estrangeiros vieram para o Brasil preencher as vagas que brasileiros não se voluntariaram a ocupar. Cerca de 5.200 médicos daqui resolveram aderir e enfrentar condições de trabalho precárias e a saudade da família para trabalhar em áreas isoladas. Ajudaram a levar saúde a pessoas que nunca tinham tido acesso ao mais básico dos atendimentos. O desafio não é pequeno e também não está resolvido. Mas para as cidades que receberam esses médicos foi um avanço muito grande. Hoje a gente vai conversar sobre o Mais Médicos e como o programa transformou a vida de muitas famílias. Para conversar comigo nesse programa, a Tamara de Castro Monte, que realizou uma pesquisa sobre a implantação do programa Mais Médicos na cidade do Rio de Janeiro. E o médico cubano Michael Penha. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Michael, para a gente começar esse programa, eu queria que você trouxesse para a gente como é que era o seu trabalho em Cuba antes de você chegar aqui e se integrar ao programa Mais Médicos. O que você trouxe da sua experiência de lá? Primeiramente, estou muito agradecido pelo momento de compartilhar minha experiência de vida como médico. Eu me formei em 1999 em Cuba, numa cidade chamada Santiago de Cuba. E aí eu sempre tive muita inclinação pela saúde da família, pela atenção primária. Lá em Cuba, a gente, depois de formado, a gente faz um serviço social, você cumpre 2 anos, voltado à comunidade, voltado a lugares onde não tem grande quantidade de médicos e você é lotado nessa comunidade, lugares intrincados, a roça. E então a gente cumpre esse período de 2 anos chamado serviço social. Aí eu cumpri essa etapa e depois fiz a especialização em saúde da família, Cuba, e fiz um mestrado em fisiatria. Eu fiz todo esse período em Cuba, de 1999 até 2006. E aí depois viajei para a Venezuela. Trabalhei na Venezuela durante 5 anos, já como fisiatra. Num mesmo formato que você veio aqui para o Mais Médicos? Formato bem parceria parecido. Internacional? Bem parecido. Lá na Venezuela era chamado de bairro adentro. Foi um tipo de programa entre o governo cubano e o governo venezuelano para implementar a assistência médica primária em lugares onde não tinha essa quantidade de médicos para... E um problema parecido ao brasileiro, né? Os médicos venezuelanos não aderiam à atenção primária, motivados por outros problemas de especialização, queriam ser cardiologistas, ortopedistas, então não aderiam à atenção primária, além de não acreditar muito na atenção primária. Então a gente chegou, primeiramente foram 50 médicos mais ou menos, lá na Venezuela é chamado de Morro. E esses primeiros médicos começaram em 1999, e aí eu viajei, fiquei lá implementando atenção primária voltada à medicina física e reabilitação. Ou seja, a reabilitação. Trabalhava numa sala de reabilitação integral que a gente inaugurou, que a gente foi o primeiro serviço desse tipo nessa comunidade. Deixa eu te perguntar uma coisa, só para a gente poder trazer também a Tamara aqui para a nossa conversa e depois voltar aí para você. O que você identificou já de cara quando você chegou aqui pelo Mais Médicos de parecido com Cuba, Venezuela e Brasil? Aí, quando voltei para Cuba, soube do programa. Aderi ao programa, a gente foi convocado. O governo brasileiro, exigia um pouco que você fosse formado como especialista de saúde da família, pelo menos com 5 anos de experiência, e ter tido alguma experiência também de trabalho em outro país. Eu aderi ao convênio, vim, e fiquei em São Paulo, primeiro mês naquele curso introdutório de português, de saúde pública, no centro de São Paulo. Primeira coisa que eu me impactei, que eu sempre falo, sempre que eu posso falo isso, porque são realidades totalmente diferentes. Eu acho que a sociedade já é diferente. A sociedade brasileira e cubana são totalmente diferentes, com políticas
pública de saúde totalmente diferente. Eu sempre lembro, quando eu saía do hotel, eu não conseguia entender como pessoas de terno e gravata passavam por cima de pacientes morando literalmente na rua, na Praça da República. Perde pouco da sensibilidade. Lembro essa imagem muito forte. Não estava acostumado, mesmo sendo um país economicamente pobre, economicamente com poucos recursos, mas essa imagem, até hoje, eu não consigo esquecer. Eu acho que vai ficar comigo. Foi só a primeira imagem. Foi a primeira imagem que eu lembro assim, com muita força. Deixa eu guardar esse momento para a gente voltar, só para a gente trazer a Tamara aqui para a gente, que fez uma pesquisa com outros médicos cubanos também. Você concentrou sua pesquisa na vinda dos médicos cubanos. Sim, sim. Não vieram somente os cubanos, mas em sua maioria, né, Tamara? Sim, a grande maioria foram médicos cubanos, profissionalizados em Cuba. E, como ele disse, né, ele deu até um exemplo interessante, que ele já tinha tido uma experiência internacional prévia. E Cuba conta com isso na sua Constituição, né? Eles têm essa prerrogativa de cooperação internacional à saúde. Eles vêm com uma história rica dessa experiência de trazer o que eles... A grande questão realmente é essa questão de formação, essa questão regulatória, né? Acho que o programa Mais Médicos acho que que ele traz qualitativamente para o SUS é isso, né? A interação do governo federal com a categoria médica, é tentar regular a formação médica dentro da necessidade da população. E eu acho que foi uma primeira tentativa, teve essa resposta imediata de alocação de profissionais em áreas de maior vulnerabilidade, de maior necessidade sanitária, e também teve a resposta a longo prazo de regulação da formação médica, né? Agora, Tamara, você é médica também, Sou. Formada no Brasil, Sim. em universidades pública ou privada? Privada. O Brasil tem uma boa formação ainda, com todos os percalços, na universidade pública de medicina, né? É muito concorrida. É bastante e, no entanto, não concorrida. existe essa troca, né? O Michael falou que em Cuba eles têm que devolver isso de alguma forma para o Estado, né? Porque o governo regula. A gente tem uma política regulatória da formação médica muito frágil no Brasil. Essa é a grande diferença. Então, o governo cubano regula a formação médica e aí consegue, então, estruturar a formação do médico para a necessidade da população, no caso cubana. E o Brasil ainda tenta, com passos de bebê... Dá mais liberdade para o profissional, de certa forma, né? Mas a gente carece nesse lado. A gente carece nesse lado, sem dúvida nenhuma. A gente, claro... Né, é um país continental, é uma estrutura completamente diferente, mas existe uma necessidade real de políticas públicas que investam na regulação da formação do médico brasileiro. Senão a gente nunca vai dar conta da demanda do sistema público. Sempre por conta das grandes corporações, Sempre né? por conta das grandes corporações, das sociedades médicas brasileiras pautadas em interesses privados, em interesses capitalistas. Agora, Michael, eu fiquei muito triste com alguns episódios que eu vi na televisão, nos grandes meios, assim, de cubanos em especial sendo muito mal recebidos, mas eu acredito que não tenha sido a maioria. O brasileiro também tem um lado de boa receptividade com os hermanos. Sim. Como é que foi para você essa adaptação? Eu vim na segunda turma de médicos que vieram para aqui, para o Rio de Janeiro. E já a gente tinha essa primeiro grupo de médicos que vieram, que foram, eu acho que os mais rejeitados. Tinha aquele preconceito, eu acho, motivado por várias razões, vários motivos. Um pouco até políticas, pelo fato muitas de ser vezes, Cuba, né? pelo fato do estigma de Cuba como socialismo, a economia cubana, realmente se eram espiões do governo cubano, e de facto aquela mídia criando aquela ideia do médico cubano. Eu fui muito bem acolhido. Eu fui muito bem acolhido. Casou aqui, inclusive, né, Michael? Casei. Fui tão bem acolhido. Agora está aqui de vez, né? De vez. Agora, gente, nós fomos visitar uma experiência próxima aqui do Rio de Janeiro, de médicos cubanos que chegaram. Eu queria mostrar para vocês, para a gente poder enriquecer essa conversa e também, principalmente, para vocês trazerem elementos que vocês identificam ali nessa história. Então, no próximo bloco, nós vamos a Itatiaia, no interior do Rio, ver a atuação do programa Mais Médicos por lá. Não sai daí, o intervalo é bem rapidinho. Estamos de volta conversando sobre o programa Mais Médicos. E agora, nós vamos conhecer os profissionais que chegaram a Itatiaia através do programa. Para melhorar o fluxo de atendimento na rede de saúde do município,
o programa Mais Médicos disponibilizou 4 profissionais para Itatiaia. Os doutores Miguel, Isandra, Jaime e Pabel. Todos cubanos contratados através do acordo entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde. Em Itatiaia, um dos locais com maior dificuldade para a fixação de médicos era a Vila de Maromba. O médico escolhido para trabalhar aqui foi o Dr. Pabel. Além das consultas na unidade de saúde, o médico também realiza atendimento domiciliar na comunidade, visitando pacientes que têm dificuldades para se deslocarem até a unidade de saúde. Quem atende a população na unidade de saúde de Penedo é o Dr. Jaime. Para ele, que nunca tinha visitado o Brasil, a comunicação com os pacientes seria um grande desafio. Mas o curso de língua portuguesa oferecido pelo programa Mais Médicos no Espírito Santo ajudou bastante. Eu achava que ia ser difícil, mas só foi começar a falar. Começar a falar e ficar nervoso os primeiros 2, 3 dias, depois todo foi ótimo. A língua é diferente, mas tem muita coisa em comum que a gente consegue, então dá para entender sempre que fala. Não, eu pergunto para o paciente, você está entendendo? Quer que repita alguma coisa? Não, está ótimo. Então, só com olhar para mim, só com falar devagar, eu entendo tudo. Para facilitar a adaptação em Itatiaia, os doutores Jaime e Pabel decidiram dividir a mesma casa, que é oferecida pela Prefeitura de Itatiaia, conforme determina o programa Mais Médicos. Para eles, a oportunidade de morarem juntos foi ótima. Graças a Deus a gente já se conhece há muito tempo atrás. A gente trabalhou junto também lá em Cuba, no serviço de neonatologia. Ele é o padrinho da minha filha. Morar junto também foi a forma que os dois encontraram de amenizar a saudade da família. Já ficar longe da família é bastante forte. Eu tenho 2 filhos, Daniela e Daniel. Ela tem 18 anos, ele tem 17. É uma oportunidade também de poder servir, poder trabalhar como médicos internacionalistas e eles ficam orgulhosos de seus pais. E além de ajudar a lidar com a saudade da família e as diferenças culturais entre Brasil e Cuba, a convivência dos dois também auxilia em questões do trabalho e do estudo. O programa Mais Médicos estabelece que os profissionais cumpram 40 horas de atividades semanais. 32 são de trabalho nas unidades básicas de saúde e as outras 8 são dedicadas a um curso de especialização em medicina de família. O Ministério da Saúde estabeleceu que os profissionais participantes do Mais Médicos atuem no Brasil por um período de 3 anos, com possibilidade de renovação do contrato. Mas quem já ficou por muito tempo sem atendimento médico não quer nem pensar no momento em que os profissionais do programa terão que ir embora. Tem o dó que está longe da família dele, mas tomara que ele fique aqui muito tempo. Porque saiu um médico de longe para vir cuidar da gente aqui. Ele é um ótimo médico. A gente fica muito feliz quando consegue olhar em rosto das pessoas, o feliz que eles sentem quando são bem atendidos, quando conseguem solucionar os problemas que eles têm, quando tem solução para um diagnóstico, para um tratamento, quando a gente consegue comunicar-se com eles do melhor jeito possível e prestar atenção a todas as doenças, as dúvidas, as coisas que a população, que o povo tem. E a gente fica muito contente, muito gratificado só com a fala dos pacientes, que eles vão agradecendo a tudo, que eles vão abençoando o programa Mais Médico. E isso é o que estimula a gente a trabalhar cada dia melhor, trabalhar com mais amor e conseguir fazer o melhor, entregar o melhor de nós. Tchau. Nada melhor, nada mais reconfortante, né, em uma profissão como a nossa, da medicina, que ver esse sorriso no rosto de um paciente, né? Que ver essa gratidão, né? Nas pessoas que realmente sentem nos amar, sentem nos ajuda e é algo que realmente é muito lindo, é muito, muito, muito gratificante.
Estamos de volta conversando sobre o programa Mais Médicos. Comigo hoje no programa o médico cubano Michael Penha e Tamara de Castro Monte, que realizou uma pesquisa sobre a implantação do programa na cidade do Rio de Janeiro. Gente, na matéria a gente vê ali realmente o exemplo na ponta, como é que acontece, né? Assim, você se identifica um pouco com essa vivência, Michael? Como é que foi a chegada ali, o trato com os pacientes, a expectativa? Como é que era o posto onde você chegou? Eu acho que essa primeira impressão é muito uniforme para todos os cubanos, que foi o impacto da língua, primeiramente. Sim. A gente fez curso de português em Cuba e curso de português, mas foram cursos muito curtos, cursos mais para... Os termos médicos. Isso, termos médicos, mas essa comunicação do dia a dia. Na minha experiência, por exemplo, eu trabalhava na ilha do governador e a população que eu acompanhava é uma população maiormente do Nordeste brasileiro, baiano, pernambucano, Com paribano, que sotaques, tem um sotaque, então. tem palavras diferentes. Então, já era outra barreira para tentar quebrar essa barreira da minha língua, do meu português, com algumas palavras, algumas formas deles se comunicarem, que eu acho que o primeiro mês, segundo mês, a gente teve essa pequena dificuldade, mas depois a gente conseguiu. Eu me apoiava muito no agente comunitário, no enfermeiro, e eu acho que isso ficou como um problema menor na comunicação. Depois foram problemas já próprios da comunidade, próprios da violência urbana própria do Rio de Janeiro, que eu acho que também é uma realidade um pouco diferente do que acontece em outros lugares do Brasil. Do mundo, do você Brasil. pode dizer, né? E então, maiormente foi isso, foi a língua e a violência, conseguir se inserir na comunidade e lidar com o tráfico, com essa violência que a gente conseguiu tranquilamente, e ações já voltadas à comunidade para conseguir mudanças, pequenas mudanças. E eu acho que foram 3 anos muito ricos em experiência profissional, de É uma vida. troca muito rica, Troca de vida. né, Tamara? Eu acho que a grande... A gente fala de medicina, mas é troca de vida. Verdade. Quando você tem essa experiência de Cuba, Uma da troca de Venezuela, do humanidades, Brasil, né? você fica tendo relações afetivas. Na Venezuela eu tinha muitos amigos. Aqui na ilha eu deixei muitas amizades. Pacientes, amizades que você conseguia dividir o dia a dia. E é isso, o médico de família é isso. É família, é essa pessoa que está aí. Quando ninguém escuta, é a única pessoa que está... Exatamente. Agora, essa é uma questão interessante, né, Tamara? Eles, no caso, ficaram morando... Você também ficou morando com outros médicos cubanos? Morei. Eles deixam uma família para trás, né? O que você observa aí nessa nova família que acaba se formando, eventualmente, como aconteceu com o Michael, casa-se com uma brasileira, encontra uma nova família? Eu acho que eles trazem justamente isso, né? O programa trouxe esse reconhecimento do nível primário, essa melhoria do acesso à população à saúde, e eu acho que, enfim, eles trouxeram esse reconhecimento e possibilitaram que as pessoas pudessem ter acesso a essa saúde, ter acesso à atenção básica. E no caso da ilha, nem tão distante, é dentro de um centro urbano como o Rio de Janeiro, talvez você não tenha visto a emoção de muitos brasileiros que nunca tinham tido um atendimento médico, né? Mas no interior da Brasil. Como é que... Desculpa, fala. Tinha muitos amigos trabalhando na Maré, amigos trabalhando no Alemão, e a gente dividia a experiência. Eu ia também na Maré, em Alemão, e a gente teve essa experiência também de outra realidade. No Rio de Janeiro a realidade é diferente. A ilha era uma realidade. Eu falo que um pouquinho mais tranquilo. Dentro de uma comunidade já é uma realidade era outra, totalmente diferente. E aí a gente conseguia também acompanhar isso. Vocês trabalham o vínculo, né? Sim, a escuta, eles têm uma formação que traz essa questão horizontal de trabalho em equipe, de escuta, de qualidade, da assistência. Isso é uma coisa super interessante também, né? Que Cria está esse vínculo. no próprio programa de saúde da família, né? Que é voltar um pouco a medicina lá para trás, né? Aquele momento de entrar na casa do paciente, exatamente, olhar esse ambiente em que eles olham vive, o território como um espaço que tem concepção no processo de saúde e doença. Então, a formação deles propicia isso. E isso é incrível dentro desse nível assistencial e dessa proposta de reorientação. Eu falava com minha família em Cuba, um pouco dividindo essa experiência também. A gente lá em Cuba, a família sim, com a família em Cuba. Meus pais, a filha tem 14 anos. Eu sempre tento dividir essa experiência de vida com a família. E eu falava para a minha família, quando eu cheguei aqui na ilha, eu ia na casa do paciente médico, você vai tomar água aqui, porque um pouco esse pensamento médico não vai se sentar aqui, você estava
no degrau. Médico, vai sentar aqui no degrau, não tem problema com isso. A gente Como é você, gente, a gente é gente, não tem problema. Você vai tomar café? Vou tomar café, não tem problema. Então, é um pouco isso também. Uma proximidade da relação. Ficar mais próximo do paciente. E você também ganha com isso. O paciente fica mais à vontade com Pois é, o que você leva dessa experiência toda, Michael? Eu levo isso para a vida, para aqui, para... Agora estou É trabalhando... uma outra formação, né? Agora estou trabalhando em Mais Irajá. uma formação, né? Isso, mais uma formação. Hoje como ser humano. Exato. A gente fica mais sensível, fica mais humano. A medicina de família traz isso. Traz isso. Essa proximidade. Você também é com a médica de pessoa. família, Sou. né, Traz isso. Tamara? E traz essa proximidade com a paciente, com o usuário, né? Esse entendimento do território como modificador desse processo. E eu acho que eles veem, o programa traz a grande melhoria, né? A favor dele é justamente isso, é a melhoria da qualidade de assistência, a ampliação Tamara, do você acesso. ficou quanto tempo fazendo essa pesquisa? Como é que 2 foi esse anos. processo? Aí você ia Foram 2 junto nas anos. consultas? Como é que você... A pesquisa de campo durou por volta de 3 meses, né? A gente faz, o mestrado dura 2 anos e a pesquisa de campo 3 meses. E que mudanças você percebeu do começo da sua pesquisa para o final com relação à evolução do programa, o acompanhamento? Bom, eu acho que, na verdade, isso foi enriquecendo. Acho que foi só me dando validade daquilo que eu já acreditava, né? Enquanto médica da saúde pública, enquanto militante dessa estratégia, desse programa, que eu acho que é realmente a grande saída para reorientar a nossa assistência, né, assistência do sistema público brasileiro. Eu acho que o programa traz isso, né? Ele redireciona essa assistência, reconhece o nível primário como um nível de coordenação do cuidado, onde o paciente tem o primeiro acesso ao sistema público, onde o paciente consegue ser redirecionado se necessário. E eles trouxeram isso. Eles deram a possibilidade para a população brasileira de ter acesso à saúde, de melhorar a qualidade nessa assistência. Eles são médicos formados para isso, são médicos direcionados a essa formação específica em medicina geral e comunitária. Então, eu sou total a favor e, assim, eu tenho a experiência, o feedback da população, o feedback dos gestores, da secretaria. É importante sempre lembrar que os editais sempre abrem primeiro as vagas para brasileiros. Sim. E em não se ocupando chamam-se estrangeiros. Então, ninguém está entrando num lugar de ninguém, que seria de um brasileiro e foi tirado de maneira por um estrangeiro, alguma. né? Justamente isso. O médico brasileiro não é formado para isso. A gente não é regulado. E temos também uma carência no número de médicos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Pelo menos, né? Apesar de algumas instâncias discutirem isso, a Organização Mundial de Saúde estabelece um número mínimo de médicos per capita, né? E que nós não temos. Então, essa vinda é muito importante, né? Agora, trazendo um pouco aí do que é a cultura medicinal em Cuba, Michael, lá se trata muito da saúde através da atenção básica, realmente, né? Menos hospitalar. Esse é um caminho que deu certo, né? Deu certo. A gente, como médico, a gente sabe que você consegue resolver na atenção primária 85% dos problemas de saúde dessa população. Da população. 20% vai precisar outro nível de outra rede de atenção. Então, se você é voltado à atenção primária, logicamente, com recursos, com uma infraestrutura voltada à saúde pública, a atenção primária, você vai prevenir muitas doenças, você vai evitar muitas doenças, e eu acho que essa é a medicina do futuro. Só que você tem que acreditar nisso. Porque as pessoas acham que é do passado, né? As pessoas pensam que é do passado e que a super especializada é do futuro, né? Não é, normalmente. Tem que acreditar que a população tem que ter acesso à saúde, tem que ter acesso a outros serviços que ainda a população não tem. Esporte, lazer. Eu sempre falava lá na ilha, como a gente consegue realizar ações na comunidade se a gente não tem nada na comunidade. A gente se apoiava só numa igreja e um campinho de futebol. Isso é importante trazer, né? Vocês enfrentaram situações de realmente vulnerabilidade da população com relação às questões de saúde e também falta de instrumentos mesmo, né? Você sabe que saúde não é só saúde. Exatamente. Tem que ter investimento na comunidade. Então, você não tem essa rede de apoio para você fazer saúde, quando você sabe que a saúde é bem-estar biopsicossocial, não é só não estar doente. É que eu tenho para não ficar doente. E a gente ficava um pouco nesse debate, que eu faço, que pequenas ações eu faço, que ações eu faço para que fiquem na comunidade. Não fazer ações que sejam só hoje e amanhã. Se permaneça lá. Na comunidade. Então, que traga... um pouco isso. Eu estou tendo que chegar no finalzinho do programa, Tamara, eu queria
rapidamente que você Sim. me dissesse no que você se sentiu alimentada fazendo essa pesquisa, o que ficou para você dessa experiência. Eu acho que ficou exatamente isso, exatamente o que ele falou, é o reconhecimento dessa especialidade enquanto necessidade da população. Eu acho que trouxe realmente a melhoria do acesso e da qualidade da assistência médica. Eu acho que traz o debate dessa necessidade de regulação do Estado frente à formação médica brasileira. Vamos debater mais a medicina Exatamente. e pensar mais na saúde, nas políticas, né? exato. Gente, é uma Políticas pena, a públicas. gente tem que encerrar o programa. Eu quero agradecer muitíssimo, em Obrigada. dobro a você, Obrigado. Michael, por ter vindo aqui fazer esse trabalho, que eu acho que é um trabalho humanitário belíssimo, e eu espero que a gente possa um dia realmente absorver essa ideia e ter no Brasil médicos Isso. suficientes Muito para fazer obrigado. esse trabalho, Muito né? obrigado. Muito obrigada pela Obrigada. presença de vocês, gente. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo canal Saúde, internet ou um dos nossos canais parceiros. E não se esquece de curtir a nossa página e compartilhar o programa. Ele já está disponível no site do canal Saúde. Eu espero você na nossa próxima conversa. Tchau!